aqui, ó, voltando, é a história. Reeleição para o mesmo cargo. Sem licença, sem afastamento, é contínuo para o mesmo cargo. Lula aqui, lembram disso? Lembram disso? Lula lá. Eleito, reeleito. Né? Lula aqui, Lula lá. Em 2010, veio a Dilma concorrendo com o Serra, Dilma ganhou. Certo ou não certo? Tudo bem. O Lula poderia vir aqui? Não, porque o artigo 14, parágrafo 5º diz: ei, nos próximos 4 anos posteriores a uma reeleição, velho, tu não vem. Tá, não venho para sempre? Não, a inelegibilidade não é absoluta, ela é relativa. Não vem só nos próximos 4 anos. Significa dizer que se... Porque quem está num primeiro mandato tem a benesse de um segundo mandato, mas não significa que é obrigado a querer. Aí agora eu vou me... Se quisesse, remédio, senão não. Se a Dilma não quisesse, porque obviamente que, olha aqui, olha para o quadro, em 2014 a Dilma concorreu com o Aécio e ela entrou, ela quis. Tudo bem. Se ela não quisesse, o Lula estava liberado aqui, se tivesse com tudo bonitinho, todas as condições estaria liberado. Dilma aqui. Tá, prof, ela saiu, ela sofreu impeachment, ela blá, blá, blá. Ok, mas vamos pensar que tivesse tudo bonitinho, tudo lindo, maravilhoso e ela não tivesse saído. Ela poderia vir em 2018? Claro que não, né? Pelo mesmo motivo do artigo 14, parágrafo 5º. É isso que eu queria mostrar para vocês. Agora, o que diz o parágrafo 6º? Por causa da função, não por uma reeleição, mas também por causa da função, pela falta da renúncia, o cara não pode vir. Parágrafo 6º. E essas inelegibilidades, de novo, ela só atinge o pessoal do executivo. O legislativo, não. Por exemplo, o pessoal do legislativo, vereador, senador, deputado, elege e reelege, Simão, até não poder mais. Né? O pessoal do executivo, sim, ó, pode ficar 8, obrigatoriamente quebra 4. O pessoal do executivo tem a quebra, legislativo não. Parágrafo 6º, diz assim: se o pessoal do executivo quiser concorrer a um outro cargo político que não seja o seu, se quiser concorrer a um outro cargo político que não seja o seu, então tem que renunciar até 6 meses antes do novo pleito. E renúncia é vacância, vagou, largou fora. Se ele quiser concorrer a um outro cargo político, pode ser do executivo mesmo, ou do legislativo, não importa, um outro cargo qualquer. O pessoal do executivo tem que renunciar até 6 meses antes das novas eleições. Porque se não renunciar, não adianta querer ser eleito lá no outro cargo, porque não vai pegar o diploma, pela falta da renúncia. Foi o que aconteceu com vamos lembrar, Fogaça. Entre outras coisas, um dia o Fogaça foi prefeito de Porto Alegre. 4 anos aqui. E foi reeleito. Ó, mais 4 anos também. Fogaça aqui. Não vou fazer apologia política nenhuma a ninguém, mas olha aqui, o Fogaça, quando estava aqui, ele disse assim: eu não vou renunciar, não vou largar fora para concorrer a governador do estado com Tarso. Não, eu não vou fazer isso, eu vou continuar até o fim do mandato. E foi justamente o que ele não fez. Quando estava aqui 1 ano e meio, 2 anos, ele largou, renunciou para concorrer, aliás, renunciou até bem antes de 6 meses antes do novo pleito, para concorrer a um outro cargo político que não fosse o seu. E aí, quem é que sucedeu ele? Fortunati. Fortunati. Mandato tampão ou não mandato tampão, o Fortunati complementou o mandato, certo? E ele era o vice do Fogaça. Sucedeu. Mandato tampão ou não mandato tampão, ele está no primeiro mandato. Quem está no primeiro mandato tem a benesse do segundo. E ele quis a reeleição. Em 2012, nós reelegemos. Ele foi reeleito. O Fortunati foi reeleito. E aí, ele foi reeleito por quanto tempo? Por 1 ano e meio, 2 que ele ficou? Claro que não. O que disse a FGV? Reeleição é sem licença, sem afastamento, é contínuo, mesmo cargo, igual tempo do mandato e não do seu agente. Obviamente que nós reelegemos ele por 4 anos. Por que em 2016, ele poderia ter vindo em 2016? O Fortunati? Claro que não. Por causa da regra do artigo 14, parágrafo 5º. Né? Aí entrou o Nelson. Tá, tudo bem. Nada mais que isso, porque agora não dá, não é aula para falar e jogar um monte de coisa legal aqui. Ficou claro?
Artigo 14, parágrafo 7º, inelegibilidades reflexas. Atinge também o pessoal do Executivo, presidente, governador, prefeito e as pessoas que os houverem sucedido, substituindo ao longo do mandato. Ou seja, os seus vices são atingidos por isso aí também. Então, na regra disso também. O artigo 14, parágrafo 7º, por que o nome é inelegibilidade reflexa? Reflete parentesco, né? Parentes consanguíneos ou afins ou por adoção, até segundo grau, diz ali. De quem? De presidente, governador, prefeito e de seus vices, das pessoas que os houverem sucedido, substituído ao longo do mandato. Este parente não pode ser eleito dentro do território de jurisdição do titular, a não ser, portanto, regra que tem exceção, a não ser, diz ali, salvo se este parente já tiver um mandato político em andamento, já tiver a benesse da reeleição ou mesmo um mandato eletivo, diz ali. Para quem está com a Constituição aberta, Pati, que está olhando a aula e disse que estava olhando a aula, então assim, ó, olha o artigo 14, parágrafo 7º. Parentes consanguíneos ou afins ou por adoção, até segundo grau, incluindo cônjuge, de quem? Presidente, governador, prefeito, e das pessoas que os houverem substituído ao longo do mandato, ou seja, os seus vices. Este parente não pode ser eleito dentro do território de jurisdição do titular. O titular da nossa regra é o pessoal do Executivo. Agora, este parente não pode ser eleito sempre? Não, a inelegibilidade ela não é absoluta, ela é relativa. Diz ali, se esse parente já tiver a benesse da reeleição, ou seja, já tem um cargo político no próprio Executivo ou no Legislativo, que Legislativo elege, reelege. Se esse parente já tiver a benesse da reeleição ou mesmo um mandato eletivo, ficam os dois. Então, observem ali, a inelegibilidade ela não é absoluta, ela é relativa, porque não é qualquer parente que se torne inelegível, é até segundo grau, portanto, questão de prova da FGV, o sobrinho do José da Silva, que era prefeito, sobrinho é terceiro grau, ele é elegível, né? Então, a inelegibilidade aqui para a Constituição é até o segundo grau, né? E ela não é absoluta, de novo, ela é relativa, porque mesmo dentro do território de jurisdição do titular, este parente, se tiver um cargo político em andamento já, ele pode ser eleito, ou um mandato eletivo, ele pode ser eleito, e aí ficam os dois. Essa é a ideia que diz ali, né? E, de novo, para mostrar, a inelegibilidade ela não é absoluta, ela é relativa, tanto que, fora do território de jurisdição do titular, está tranquilo, está liberado, esse parente é liberado. Vamos dar um exemplo para entender tudo isso que está no artigo 14, parágrafo 7º, que é um exemplo que nunca mais ninguém erra em prova. Onésimo, vou usar o senhor, nada a ver, mas é que eu vou usar, que o senhor é meu pai, eu sou sua filha, nunca concorremos a nenhum cargo político no Brasil, queremos concorrer pela primeira vez, certo? O senhor quer concorrer a governador do estado do Rio Grande do Sul e eu quero concorrer a prefeita, os dois do executivo. A ideia é, sempre quem vai ficar é o executivo. Quem não é executivo é que sai, se é o parente. Mas os dois são executivos. O maior vai engolir o menor sempre. O senhor é meu pai, eu sou sua filha, nunca concorremos a nenhum cargo político no Brasil, queremos concorrer pela primeira vez. O senhor quer concorrer a governador do estado do Rio Grande do Sul e eu quero concorrer a prefeita do Rio de Janeiro. Qual é o problema? Estou fora do teu território de jurisdição. Se eu preencher as condições de elegibilidade do artigo 14, parágrafo 3º, né, inclusive ter o domicílio na circunscrição eleitoral, ok, eu sou elegível, tranquilamente. O senhor é meu pai, eu sou sua filha, nunca concorremos a nenhum cargo político no Brasil, queremos concorrer pela primeira vez. O senhor quer concorrer a governador do estado do Rio Grande do Sul e eu quero concorrer a prefeita de Porto Alegre. Os dois concorrem. Se o senhor ganhar, eu tô fora. O senhor é a primeira vez a governador do Rio Grande do Sul e eu quero concorrer a deputada estadual. Pela primeira vez estadual do Rio Grande do Sul. O senhor ganha, eu tô fora, porque o executivo fica, o legislativo é que não fica. Enxergaram isso? O senhor quer concorrer pela primeira vez a governador do estado do Rio Grande do Sul, eu sou sua filha e quero concorrer a deputada, estadual, sei lá, do Pará. Qual o problema? Eu estou fora do teu território de jurisdição, sem nenhum problema, né? O senhor é meu pai, eu sou sua filha e eu já tenho um cargo político em andamento. Aí ali diz a benesse da reeleição. Eu já tenho, eu sou vereadora e me reelejo, eu já estou no poder, tenho a benesse da reeleição. E aí tu vem pela primeira vez e diz, mas filha, eu sou vereadora em Porto Alegre, mas filha, agora pela primeira vez eu quero concorrer a governador do estado do Rio Grande do Sul. Eu vou dizer, concorre, se tu ganhar e eu também, eu fico os dois. É isso que quer dizer ali o artigo 14, parágrafo 7º. Certo? Tranquilo aqui? Isso aqui não precisa,
A inelegibilidade militar não vem em prova desta vez. E a inelegibilidade em razão da lei complementar é aquela história do parágrafo 9º. Em razão, existe uma lei complementar, que é a lei da ficha limpa hoje, que é a lei complementar 64 de 90, que foi acrescentada pela lei complementar 135, ela inovou, ela reformou, ela melhorou a lei 64 de 90 e faz a análise da vida pregressa do candidato. Se a análise da vida pregressa do candidato vê que o candidato é imoral, abuso de poder, negligência, então pode ser que eles segurem o diploma e ele também não se eleja, tá? Então é uma lei complementar que faz essa análise da vida pregressa do candidato. Nada mais que isso para inelegibilidades. Pode ter certeza que ou o parágrafo 5º, 6º e 7º estão em prova para vocês. Mas eu pago um churrasco se não tiver. E se tiver, vocês podem me trazer uma Havaianas, eu faço coleção. Qualquer chinelo, eu faço coleção. Ó, processo legislativo. Processo legislativo. O que tem que saber disso daqui? Bah, estamos no finalzinho, tá? O que precisa saber de emendas à Constituição? Artigo 60 da Constituição Federal. Artigo 60. Emenda constitucional. Primeiro, o nome dela, emenda. Toda vez que falar em reforma da Constituição, poder constituinte reformador, estamos falando de emenda, né? Emenda, tá? Reforma, reformador, enfim. Emenda, a gente precisa saber 4, 5 coisas de emenda. Primeiro, quem é que faz projetos de emenda à Constituição? Como é que se promulgam as emendas à Constituição? Quais são os momentos em que se não pode promulgar emendas? E o que são cláusulas tão duras, tão fortes, tão pétreas dentro da Constituição Federal que não podem ser tendentes a ser abolidas por emenda constitucional? Então vamos pensar ali em quem é que faz projeto de emenda. Olhem no artigo 60, diz assim: 1/3 no mínimo da Câmara dos Deputados ou 1/3 no mínimo do Senado Federal ou mais da metade das Assembleias Legislativas, porém com maioria simples de seus membros. Como é que é? FGV, 5 vezes FGV na primeira fase. Mais da metade das Assembleias Legislativas com maioria absoluta de seus membros. Não! 1/3 no mínimo da Câmara dos Deputados ou 1/3 no mínimo do Senado Federal ou mais da metade das Assembleias Legislativas, porém com maioria simples, maioria relativa de seus membros ou o Presidente da República. Essas pessoas fazem projetos de emenda à Constituição, que podem vir a ser rejeitados, prejudicados pelo Congresso Nacional, né? Aí vem questão de prova assim: um deputado federal promoveu um projeto de emenda aqui, 1/3 no mínimo da Câmara dos Deputados ou 1/3 no mínimo do Senado Federal. Então é a fração: 171 deputados federais e 1/3, Onésimo, 1/3 de 27 senadores, né? 27 senadores, 1/3 de 81 senadores. Se disserem assim, 170 deputados federais promoveram um projeto de emenda e mais 40 senadores. Tá valendo? Tinha que ter 171 e pelo menos 27 senadores. Não era obrigado, porque não é um e, é um ou. Então é ou um ou outro. Não tem problema nenhum de ser os dois. Mas é ou um ou outro. Enxergaram isso? 1/3 no mínimo da Câmara ou 1/3 no mínimo do Senado ou mais da metade das Assembleias Legislativas com maioria simples de seus membros ou o próprio Presidente da República. Fazem projetos de emenda constitucional, que podem vir a ser rejeitados, prejudicados pelo Congresso. Basta, por exemplo, ser um projeto de emenda tendente a abolir cláusulas pétreas, cláusulas tão duras, tão fortes, tão pétreas dentro da Constituição que não podem nem ser tendentes a ser abolido por emenda constitucional. Vamos lembrar quais são as cláusulas pétreas? Artigo 60, parágrafo 4º, vai dizer assim: voto direto, secreto, universal e periódico. Outra cláusula pétrea, forma de Estado federativa, né? Forma de governo não é pétrea, sistema de governo não é pétrea, forma de Estado, federação é pétrea, né? República, monarquia, no caso república para o Brasil não é pétrea, forma de governo, sistema de governo presidencialista, parlamentarista, no caso do Brasil presidencialista, não é pétrea. Nem o regime de governo democrático e não democrático, no caso do Brasil democrático, artigo 1º da Constituição Federal, todo poder é feito pelo povo para o povo, através de seus representantes, mas estamos no Estado Democrático de Direitos, diz o artigo 1º, Estado Democrático de Direitos, aonde o povo participa das normas, das decisões políticas de um país,
Isso significa o regime de governo democrático, onde o povo participa. Tudo isso não é pétrea. A única coisa que é pétrea é a forma de Estado federativo. O voto direto, secreto, universal e periódico, a forma de Estado federativa, diz ali também no artigo 60, parágrafo 4º, a separação dos poderes e um grupo dos direitos fundamentais, os direitos e garantias individuais. Ah, o artigo 5º, prof. Ah, mas aí veio o FGV. A cláusula pétrea dos direitos e garantias individuais é taxativamente previsto no artigo 5º. Não, ele é exemplificativo no artigo 5º. Os direitos individuais hoje, os direitos fundamentais individuais hoje, estão no artigo 5º, 14 e 15 e 16. Então, tudo que está no artigo 5º, 14, que a gente viu, 15, que é perda ou suspensão de direitos políticos, e o 16, que é o princípio da anualidade no direito eleitoral, isto é direito individual, inerente à pessoa humana. Isto é pétreo, tá? Cláusulas pétreas. O que significam cláusulas pétreas? Cláusulas que não podem nem ser tendentes a ser abolido por emenda constitucional. Tudo bem. FGV. Significa dizer que cláusulas pétreas não podem ser modificadas, então, já que não podem ser abolidos por emenda constitucional? Significa que o STF não pode modificar entendimentos de cláusulas pétreas? Ou significa porque uma cláusula é pétrea que não possa entrar emenda nela? Nada a ver. Uma cláusula ser pétrea pode entrar emenda e pode se modificar entendimentos de cláusulas pétreas, sim. Quem faz isso é o guardião da Constituição Federal, é o STF, diz o artigo 102 da Constituição. Né? Vou dar um exemplo para vocês. O artigo 5º não é cláusula pétrea? Então, quando um artigo é cláusula pétrea, tudo que está nele é. Né? E aí, lá no artigo 5º, inciso 67, se vocês olharem, vai dizer assim, ei, não haverá prisão civil por dívida. Quem está devendo para alguém, seja bens ou dinheiro, não haverá prisão civil por dívida, salvo, diz lá, em caso de inadimplemento voluntário inexcusável de pensão alimentícia ou casos de depositários infiéis. Então, diz lá, não haverá prisão civil por dívida, salvo, por inadimplemento voluntário e inexcusável de pensão alimentícia, não pagar pensão porque não quer, voluntariamente, e sem desculpa, inexcusável de pensão alimentícia, e também casos de depositário infiel. Diz isso até hoje na nossa Constituição. O que fez o STF com uma súmula vinculante no ano de 2009, súmula vinculante número 25, no ano de 2009, o STF disse assim, chega, não há mais caso de prisão civil por dívida por ser depositário infiel. Ué? Então o STF modificou o entendimento, retirou efeitos dessa cláusula pétrea. Ué? Por que ela está aí, então, até hoje ali dentro da Constituição Federal? Porque é isso que hoje significa uma cláusula pétrea para nós. O ipsis literis do que está escrito ali, o ponto e a vírgula do que está escrito num artigo que é pétreo, não pode ser retirado. Não significa que não se possa modificar entendimentos desse artigo, modificar efeitos, e não significa também que não se possa entrar emendas dentro deste artigo que é pétreo. O próprio artigo 5º entrou emenda. O parágrafo 3º não entrou, os tratados de direitos humanos equivalendo hoje à emenda constitucional, sendo aprovados por 3/5 em 2 turnos? Emenda constitucional 45 de 2004, entrou no artigo 5º. Parágrafo 4º do artigo 5º, o Brasil se submete à jurisdição do Tribunal Penal Internacional porque aderiu a ele, entrou por a mesma emenda também. Então, cuidado aí. Né? Essas são as cláusulas pétreas. Como é que se promulgam emendas constitucionais? Como é que ela entra dentro do texto da Constituição? 3/5 em 2 turnos, né? 3/5 em 2 turnos nas 2 casas do Congresso. E quais os casos que não se promulgam emendas? Estado de sítio, estado de defesa e intervenção federal. Tá? Lei complementar, artigo 69 da Constituição Federal diz, precisa de maioria absoluta também na hora da votação da casa. Né? Precisa de maioria absoluta da casa, enquanto que a lei ordinária precisa de maioria simples, maioria relativa de votos na hora da votação. Só que, cuidado, e vale a pena a gente abrir isso aqui por causa de amanhã, infelizmente. Olha para o quadro. Bem rápido aqui. Ao contrário do que todo mundo pensa, a lei complementar e a lei ordinária, elas não têm só diferenças, maioria absoluta, maioria relativa, elas não têm só diferenças, elas têm semelhanças também. A semelhança delas está onde? Está no artigo 61 da Constituição Federal. E eu, se fosse vocês, cuidaria o artigo 60 versus o artigo 61 da Constituição Federal, porque eles estão em prova, provavelmente o artigo 61 esteja em prova
as pessoas que fazem projetos de emenda à Constituição e as pessoas que fazem projeto de lei, porque lei não é emenda. As mesmas pessoas que fazem projeto de lei complementar são as mesmas pessoas que podem fazer projeto de lei ordinária. E elas estão no artigo 61. E tem pessoas comuns com projeto de emenda e outras pessoas que não são comuns. Vamos pensar nas pessoas que fazem projetos de lei, seja complementar ou lei ordinária. Ali no caput do artigo 61 diz assim, ó, presidente da República ou, diz ali, membros da Câmara dos Deputados ou membros do Senado Federal ou membros do Congresso Nacional, diz ali, ou os ministros dos superiores tribunais ou os ministros do STF ou o Procurador-Geral da República ou o cidadão. Então, olha a quantidade de gente. Tem gente comum e tem outras pessoas que não são comuns. O presidente da República é comum no 60 e no 61. Membros da Câmara também, prof. Membros do Senado também. Não é comum. Porque para projeto de emenda é 1/3 no mínimo da Câmara ou 1/3 no mínimo do Senado. E já para projeto de lei é 1 senador ou 1 deputado. Aí é membros mesmo. Então, o que é comum não é a fração e a quantidade. O que é comum é a casa, tanto Câmara quanto Senado. Né? Como é que a gente grava as pessoas do artigo 61 ali? A gente grava assim, ó, MP, poderes e cidadão, assim que a gente grava. Eu queria tanto ter dado aula para vocês, porque eu não precisaria fazer isso agora aqui. Mas olha só, como é que a gente grava? Nós temos projetos de leis. Lei federal, lei estadual, lei distrital e lei municipal. Nós temos projeto de leis, seja lei complementar ou lei ordinária, mas nós temos em todos os entes. Em todos os entes. E obviamente que o artigo 61 ele vai falar para projeto de lei federal, mas existe um princípio dentro do direito constitucional que chama princípio da simetria. Qual é a regra do jogo no princípio da simetria da igualdade? O que é num ente é nos outros também. Só que o princípio da simetria dentro do direito constitucional ele nunca é absoluto, ele é sempre relativizado. Ele é sempre relativo. Tipo assim, ó, o que é num ente é nos outros, mas nunca absolutamente. Vou dar um exemplo para vocês. A separação dos poderes. O artigo 2º da Constituição Federal diz que existem 3 poderes independentes e harmônicos entre si. Executivo, Legislativo e Judiciário. E diz ali, 3 poderes independentes e harmônicos entre si da União. Tudo bem? Os poderes se ampliam. Executivo, Legislativo e Judiciário. Executivo, Legislativo e Judiciário. FGV. Não há que se falar na teoria tripartite dos poderes em âmbito municipal, porque em âmbito municipal nós não temos poder judiciário, nós só temos poder legislativo e executivo. Então, olha aí, ó, o princípio da simetria. Os poderes em todos os entes, mas nunca absolutamente, sim relativamente. A mesma coisa para projeto de lei. Não é exatamente igual, mas tem projeto de lei em todos os entes. Aí vem o artigo 61 e fala como é que funcionam os projetos de lei em âmbito federal. E diz assim, quem é que pode propor? Em âmbito federal, quem é o chefe do Ministério Público da União? O Procurador-Geral da República. Ele está ali. Né? Poderes, em âmbito federal, os 3 poderes, Executivo, Legislativo e Judiciário. Quem é o Executivo? Presidente da República. Legislativo, membros da Câmara, ou membros do Senado, ou membros do próprio Congresso, porque o Congresso Nacional traz as 2 casas. Né? Judiciário em 3º nível, em 3º grau, os superiores tribunais, 3º nível todo aqui, 3º grau, inclusive o Supremo. Então, superiores tribunais, inclusive o Supremo. E o cidadão, artigo 61, parágrafo 2º, projeto de lei de iniciativa popular, 1% do eleitorado nacional dividido nos 5 estados, cada estado com 3/10 de cidadania, é assim que se faz projeto de lei feito pelo povo. Agora, às vezes, a FGV na primeira fase, ela joga projetos de lei, seja complementar ou ordinário, em âmbito estadual ou mesmo municipal. Segue o ritmo, segue o baile, é a simetria. É chata essa parte aqui, mas tem que passar, não adianta. É a simetria. Quer ver? Se fosse um projeto de lei em âmbito estadual, nós temos ministérios públicos no estado, não tem? Então não seria o Procurador-Geral da República, seria o Procurador-Geral de Justiça. Procurador-Geral da Justiça, que é o chefe lá. Poderes. Quem é o poder executivo em âmbito estadual? Governador. Governador. Legislativo. Os membros da Assembleia Legislativa, os deputados estaduais. Judiciário. Os desembargadores do Tribunal de Justiça. Cidadão. 1% do eleitorado estadual, dividido nos 5 municípios, cada município com 3/10 de cidadania. Segue a mesma simetria do artigo 61, parágrafo 2º da Constituição.
só que em âmbito estadual. Distrital nunca perguntaram para vocês e nem vão perguntar se falar em projeto de lei municipal. Segue o baile. Olha aqui, ó. MP é poder cidadão, MP é poder cidadão. MP, tem MP dentro do município? Tem ou não tem? Então tá fora. Não tem. Poderes em âmbito do município. Olha, só não tem o judiciário. Quem é o executivo municipal? Prefeito. Vereadores? No legislativo, né? Cidadão? Ah, esse aqui sim. E tô apostando no artigo 29 da Constituição Federal. E o artigo 29, inciso 13, vai dizer assim, projeto de lei de iniciativa local. 9º exame de prova, 7º exame de prova, 5º exame de prova, caiu, pode ser que caia, faz tempo que não cai agora. 5% do eleitorado municipal, daí não é 1%. Para município, 5% do eleitorado municipal dividido nos 5 bairros ou distritos, cada bairro ou distrito com 3/10 de cidadania. A única coisa que muda é a porcentagem dentro do município, que o município é menor mesmo. Tá? Cuidado aí. Mas, enfim, é assim que a gente lembra as pessoas que fazem projetos de lei, tanto complementar quanto ordinário, né? Eu, se fosse vocês, cuidaria desta vez do artigo 29 da Constituição Federal e eu cuidaria, não só o inciso 13, eu cuidaria ele inteiro e eu cuidaria, não tenham dúvidas, artigo 60 versus artigo 61 da Constituição, porque um deles, se não os dois, estão misturados em prova. Ficou claro aqui? Lei delegada, por favor, não vai dar tempo agora, deem uma lida no artigo 68 da Constituição Federal, não é a minha aposta, mas medida provisória é. Artigo 62. Medida provisória não é lei, mas tem força de lei. Toda vez que falar que medida provisória não é lei, mas tem força de lei, estamos falando de medida provisória. Ela não é uma medida que vale provisoriamente? Então ela tem um prazo para valer provisoriamente. Qual é o prazo da medida provisória? Diz ali, 60 dias podendo e não devendo, 60 dias podendo ser prorrogável uma única vez por igual período. Questão de prova da FGV. Então, o prazo de uma medida provisória é de 120 dias. Não. Poderá chegar a 120 dias. Né? Como é que funciona a medida provisória? Ela é feita por iniciativa do presidente da República, é ele que dá a caneta. E quando ele dá a caneta, é através de decreto do próprio presidente da República. Então, existe um decreto, sai um decreto do presidente. Quando ele é publicado no Diário Oficial da União, enfim, já está valendo a medida provisória. Um decreto da administração pública, que vai virar um projeto de lei e vai passar por essas fases aqui de criação de lei, ó. Essas fases aqui, iniciativa, aprovação, sanção ou veto, promulgação e publicação, é fase de criação de lei complementar ou lei ordinária. Cria-se assim, lei complementar ou lei ordinária. Então, toda vez que tem uma medida provisória feita pelo presidente da República em caráter de urgência e excepcionalidade, e aí diz ali no artigo 62, imediatamente ele envia para o Congresso, obviamente ela é um decreto presidencial, um decreto da administração pública que se submete ao legislativo. Aqui ela vira um projeto de lei. Por quê? Porque essa medida provisória ela vai ser ou não convertida em lei. Toda vez que ela for convertida em lei, é lei ordinária. Tem que ser lei ordinária. Se ela virar lei, ela vira uma lei ordinária, residual, e não complementar, como já caiu também 2 vezes na FGV da segunda fase. Não importa que vocês são primeira, caiu na segunda, então estou dizendo como é que cai. Toda vez que vira lei ordinária. Mas ela pode ou não ser convertida em lei. Então, se ela não for convertida em lei ordinária, porque não é interesse deles, ela obrigatoriamente vai virar um decreto legislativo. Se ela for convertida em lei ordinária, efeito erga omnes contra todos aplicável. É a longa manos do Estado, atingindo a todos pelo princípio da legalidade. Todo mundo se obriga. Agora, se ela não virar a lei ordinária, ela vai obrigatoriamente virar um decreto legislativo. Por quê? Porque daí vai afetar as partes naquele momento ali. E aí é efeito interpares, só para quem foi afetado efetivamente. Né? Diz ali o artigo 62, a medida provisória, ela, nos primeiros 45 dias do prazo, ela tem que estar aqui, pendente de sanção ou veto do presidente. Ela tem que estar aprovada, pendente de sanção ou veto do presidente. Por quê? Porque ela tem prazo para acontecer, o prazo dela é curto, é de 60 dias, podendo ou não ser prorrogável, certo?
Então, ela tem um prazo. Se ela não estiver aqui pendente de sanção ou veto do presidente, diz o artigo 62, para tudo que estão fazendo. Diz ali, ficam sobrestadas todas as demais deliberações em todas as duas casas do Congresso. E vai se apreciar a medida provisória, porque ela tem prazo para acontecer, né? Ainda, o que acontece com uma medida, de novo, nos primeiros 45 dias do prazo? Às vezes vem a FGV e diz os primeiros 60 dias do primeiro prazo, nada a ver. Os primeiros 45 dias do prazo, ela tem que estar aqui já aprovada, pendente de sanção ou veto do presidente. Senão, ficam sobrestadas todas as demais deliberações de cada uma das casas, porque medida provisória se aprecia sempre em casas separadas, primeiro na Câmara, depois no Senado. E se inverter a ordem, se começar a apreciação no Senado, inconstitucionalidade por vício no processo legislativo. Tá? Inconstitucionalidade formal. Diz ali ainda, e é importante, se ela não virar lei, ela vai virar um decreto legislativo. Esse decreto legislativo ele também vai ter prazo para acontecer. Qual é o prazo do decreto? Mesmo prazo de uma medida provisória, 60 dias. Mas quando é que ele vai contar? A contar da perda da eficácia da medida provisória, quando ela perder a eficácia, ou seja, passou o prazo e nada aconteceu, e aí ela perde a eficácia, ou mesmo quando souberem que ela não vai ser aprovada. Da não aprovação, passa a se contar esse prazo. Então, de duas uma, o prazo do decreto legislativo, ou ele conta da perda da eficácia da medida provisória, ou ele conta de quando eles já viram que não vão aprovar a medida provisória. Eles têm 60 dias para fazer o decreto legislativo. Não foi feito o decreto legislativo, interpars, em 60 dias, prof. O que acontece? Aí vem o artigo 62, parágrafo 11, e diz assim, então não adianta pedir o status quo ante, porque olha só, não virou lei? Não. Não virou lei ordinária? Não. Não? Então, pelo princípio da legalidade, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei que vem, existe e obrigue. É o que diz o artigo 5º, inciso 2º. Eu não fui beneficiado por essa medida provisória, me devolve. O quê? O meu status quo ante, porque eu não fui beneficiada, me prejudicou. Não tem essa. Diz o artigo 62, parágrafo 11. Ficam valendo todas as relações jurídicas existentes até que se faça o decreto. Para não virar bagunça, para não virar furdúncio, diz ali, por causa de segurança jurídica. Certo? Então, cuidado essas questões de medida provisória. Tem matérias que não podem ser feitas por medida provisória. Olhem o rol das matérias. Lembrem que medida provisória, regra, e se é regra, porque tem exceção, porque senão seria verdade absoluta. Medida provisória, regra, não majora impostos. A não ser que sejam esses que eu vou dizer para vocês. Então, regra, medida provisória não institui e não majora, não aumenta as alíquotas de imposto. Poderia até diminuir alíquotas de impostos. Tomara que todas fizessem isso. Mas instituir e majorar, não. A não ser que seja esses que eu vou ditar para vocês agora. II, imposto de importação. IE, imposto de exportação. IPI, imposto de produtos industrializados. IOF, imposto de operações financeiras. II, IE, IPI, IOF e o imposto extraordinário, que é em caso de guerra. Então, esses, ela até pode instituir e majorar. Só que diz o artigo 62, só vai produzir efeitos até o último dia do ano em que for editada a medida provisória, se a medida provisória for convertida em lei até o último dia do ano. Só no ano posterior. Cuidado, o artigo 62 também, provavelmente ele esteja em prova. Tá? Para terminar, decretos legislativos. Olha aqui, ó, dei uma lida lá no artigo 49, porque tudo que está no artigo 49, que é competência privativa do Congresso, prof. Não. Sempre que tu fala no Congresso fazendo junto as coisas, é competência exclusiva. Então, é competência exclusiva. Quando diz assim, ó, o Congresso fez, nunca pode vir privativamente, tem que vir exclusivamente. Agora, quando disser a Câmara fez, ou quando o Senado fez, aí é as competências privativas, lá do artigo 51 e 52. Então, olha todo mundo para mim, porque nós não tivemos essa aula que leva quase 6 horas, porque eu tenho 2 aulas para falar do Poder Legislativo e Processo Legislativo, quando eu dou aula, né? O artigo 49, competência exclusiva do Congresso, jamais fala em privatividade do Congresso, jamais. Agora, o artigo 51 e 52, o artigo 51 e 52, que a Câmara faz sozinha, que o Senado faz sozinho,
é através de resolução que eles fazem. E o artigo 51 e 52 é competência privativa da Câmara ou privativa do Senado. O que eu quero dizer com isso? Que, por exemplo, se vier o artigo 52, inciso 10 da Constituição Federal, que diz assim, é competência do Senado Federal suspender no todo ou em parte uma lei ou um ato administrativo que seja declarado inconstitucional pelo STF. Não pode vir assim, ó, é competência exclusiva do Senado. Senado e Câmara sozinho nunca fazem exclusivamente, eles fazem privativamente. Privativamente. Agora, quando falar Congresso, aí a competência exclusiva é junto mesmo. E tudo que é junto deles, lá do artigo 42, 49, é por decreto legislativo. Tudo que está lá, o Congresso faz por decreto legislativo. Deem uma lidinha, esses artigos estão em prova. Além disso, para encerrar, olha só, leiam o artigo 21 a 24. Provavelmente o artigo 22 esteja em prova, ou provavelmente o artigo 22 esteja em prova, ou o artigo 24 esteja em prova. O artigo 22, não esqueçam, as competências privativas da União. Por que é privativa da União? Porque pode ser delegável ao Estado para que ele faça também. Toda vez que a União delegar, é por lei complementar a delegabilidade. Isso significa dizer, se o Estado, se vier uma questão de prova assim, existiu uma lei estadual falando sobre cinto de segurança em questões relacionadas a direito penal, e não disser que houve uma lei federal antes, delegando isso por lei complementar ao Estado, a resposta da prova vai ser, não poderia ter sido feita por lei estadual porque afronta a competência privativa da União. Aliás, provavelmente uma das respostas seja essa. Olha, não poderia, é inconstitucional porque afronta a competência privativa da União. Vocês vão ver que vai ter essa resposta ali, entre a 13 e a 19. E é essa que tem que marcar. Cuidado, o artigo 22, ele vem em prova. Certo? E lembrando agora, por último, controle de constitucionalidade. Controle de constitucionalidade. Dois controles de constitucionalidade, né? Dois modelos, o difuso e o concentrado. Concentrado, vamos falar no concentrado. Ação direta de inconstitucionalidade, ação declaratória de constitucionalidade, arguição de descumprimento de preceito fundamental. ADI, leis ou atos administrativos contrariando a Constituição Federal. Leis ou atos administrativos contrariando a Constituição Federal, né? Se resolve por ADIs, ação direta de inconstitucionalidade. Prof, e se for uma lei leis ou atos administrativos federais, estaduais, distritais, contrariando a Constituição Federal, se resolve por ação direta de inconstitucionalidade. Professora, e se for contrariando a Constituição estadual, o que é? Federal não dá. Como é que uma lei federal vai contrariar uma Constituição do Estado se a lei federal vale mais? Raciocínio e foco aqui. Então, obviamente, se uma lei ou um ato da administração pública, um ato feito pelo governador, né? Se uma lei, um ato normativo ou um ato administrativo, quando a gente fala ato administrativo, a gente está falando da administração pública fazendo um ato. Se uma lei ou um ato estadual ou municipal contrariar a Constituição do Estado, uma lei ou um ato estadual ou municipal, olha aqui, leis ou atos estaduais ou municipais contrariando a Constituição do Estado. Aí você resolve por ADI estadual também. Aí é o artigo 125, parágrafo 2º da Constituição Federal. Chama representação de inconstitucionalidade estadual. Aí o nome que se usa para estadual é representação de inconstitucionalidade. Legalmente a gente diz entrar com uma ADI estadual. Só que o nome não é ADI. Para Estado é representação de inconstitucionalidade. Agora, ô prof, olha só. Se uma lei ou um ato administrativo federal contrariar a Constituição Federal, ADI. Se uma lei ou um ato administrativo estadual contrariar a Constituição Federal, ADI. Se uma lei ou um ato administrativo do Distrito Federal contrariar a Constituição Federal, ADI. Cadê o município aqui? Beleza pura com doçura, a DPF. Se uma lei ou um ato administrativo municipal contrariar a Constituição do Estado, é ADI. Estadual é representação de inconstitucionalidade estadual. Mas se uma lei ou um ato administrativo municipal contrariar a Constituição Federal, a DPF, que inclusive também caiu em prova por causa que o prédio desabou e aí sacaneou todo mundo, porque a ação popular ela foi bem mais fácil que a DPF, mas a DPF estava fácil também. Tá? ADC, ação declaratória de constitucionalidade. Olha bem, ação direta tem constitucionalidade, ação declaratória de constitucionalidade.
O que tu pede aqui, quando as pessoas do 103, né, que entram com essas ações, o que eles pedem na ADI? Ei, senhores ministros do STF, declarem que esta lei ou esse ato é inconstitucional e retirem esta lei ou esse ato do mundo jurídico. É o que se pede. Pode ou não modular os efeitos da sentença. Em todas vale a modulação dos efeitos da sentença. Mas é isso que se pede. O que se pede na ADC? Ela não chama ação declaratória de constitucionalidade, então o pedido é diferente. Se pede assim, ó, ei, senhores ministros do Supremo, declarem que esta lei ou esse ato normativo é totalmente constitucional. Para que eu vou declarar constitucional se existe o princípio da presunção de constitucionalidade? Quando uma lei ela passa a gerar efeito no mundo jurídico, que ela é publicada, ela já tem a presunção de ser constitucional. Para que eu vou declarar ela totalmente constitucional? Porque existe, senhores ministros, e essa é a palavra, controvérsia judicial relevante em cima do tema. Controvérsia judicial relevante em cima disso. E está gerando um furdunço imenso. Então, declarem esta norma totalmente constitucional, reafirmem o princípio da presunção de constitucionalidade e cessem imediatamente essa controvérsia judicial relevante. Palavra para ADC, controvérsia judicial relevante. Não existe nas outras. O que é isso aí, a controvérsia judicial relevante? Controvérsia em mídia? Controvérsia em revista? Várias mídias falando? O público jurídico falando? Alguns dizem que é const, outros dizem que é inconst. Não. Controvérsia jurídica. Não é jurídica. Olha o nome, controvérsia judicial relevante. É vários órgãos do Poder Judiciário divergindo sobre o mesmo tema. Alguns órgãos dizem que é const, outros órgãos dizem que é inconst. Mas e o mesmo órgão divergindo sobre o tema? Filho, uniformiza a tua jurisprudência. Isso não é ADC, é só a uniformização da jurisprudência. Então, para ser uma controvérsia judicial relevante, tem que ter vários órgãos diferentes falando sobre a mesma coisa, dizendo uns const, outros inconst. Ficou claro aqui? Esta é a palavra. A DPF tem que sempre vir subsidiária. Ela é usada subsidiariamente quando não puder caber outro meio de controle de constitucionalidade. Então, por exemplo, uma lei municipal contrária na Constituição Federal, isso não se resolve por ADI. Por quê? Por que não? Porque a Constituição diz que se resolve por ADPF. Então, subsidiariamente, quando não couber outro meio de controle, a gente usa a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Aí agora eu vou dizer um negócio. E isso que aconteceu caiu duas vezes na primeira fase. Eles dizem assim, ó, ação de descumprimento de preceito fundamental. Não é ação, tá errado. Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Teve uma aluna minha, e nas segundas fases eu sempre digo, não, vocês podem até botar ação, vem propor ação, só que esse A não é de ação. Então, se tu quer botar ação, tu diz, vem propor ação de arguição de descumprimento de preceito fundamental. E ela botou, vem propor ação de descumprimento de preceito fundamental. E eu disse pra ela tinha tirado assim, ó, de 8,5 pra cima a prova dela, né? E eu disse pra ela, tu zerou tua prova. Tá brincando, prof? Tu zerou tua prova, filho. Tá brincando, prof? Tu zerou tua prova. Olha, o cara não leu, porque ela tirou 8,5, 8,9 na prova dela e ele não leu que ela escreveu ação. Graças. Porque era pra ter zerado, porque o edital diz, tu erra o nome da peça, tu zera. Né? Tu erra o nome da peça, zerou. Né? Então, assim, ó, ela tem que dar graças a Deus, assim, do cara, né? Tá? Então, cuidado aí. Subsidiariedade. Nada mais que isso. Anotaram o artigo 22 para ler, o artigo 24 para ler também, né? 49, vão ler, né? Prometem, né? E leem, por favor, o artigo 84 e 85 também. Só para complementar, olha aqui, só para complementar o 49, porque tudo que o presidente da República faz no 84, que é por decreto administrativo, ele precisa do aval do referendo do Congresso no 49, que aí vai sair um decreto legislativo, tá? Então, só para complementar o 84 com 49. De resto, pessoal presencial, eu pensei que depois de 14 anos lecionando para a OAB, exclusivamente em um determinado local, eu pensei assim, há uns 4 meses atrás, né, Onésimo? Acho que foi uns 4 meses atrás aí, eu pensei assim, puxa vida, 14 anos e eu vou ficar sem a OAB dessa vez. E foi uma escolha que eu fiz, eu disse, eu não vou me submeter a determinadas coisas, eu vou
largar mesmo, porque eu não achava justo os alunos sendo prejudicados. Principalmente isso, eu não ia mentir para os alunos, né? E aí eu larguei. E eu me senti muito mal de não ter vocês, porque a gente está acostumado a fazer isso. Então, e quem me conhece sabe, vocês é como se vocês fossem parte da minha família. Eu não consigo dividir, né? E aí, quando surgiu essa oportunidade, falando com a Tati e tudo, e ela desesperada lá do outro lado, dizendo, meu Deus, a gente precisa fazer a revisão de prova, meu Deus. Eu disse, vamos fazer o que eu quis fazer há 4 meses atrás, vamos trazer todo mundo para cá e vamos formar a equipe aqui, né? E é o que a gente está fazendo. Então, eu não fiquei, afinal de contas, sem a OAB. Eu tô dando 2 aulas para vocês, mas eu tô dando a aula que vocês vão passar aí, vão acertar as 7 questões que precisa acertar em constitucional. Enfim, e aí eu tô feliz por isso, né? E a gente espera vocês na segunda fase, a gente vai abrir todas as segundas fases. Tributário tu não vai fazer administrativo, Leandro aqui vai dar administrativo, né? Ou o Yuri, tem que ver qual dos dois vão dar, um dos dois vai dar. Não sei o que tu vai escolher também, minha flor, mas tenho certeza que esta equipe que está aqui, ela está há 14 anos trabalhando com a FGV e ela conhece tanto o CESP que veio antes quanto a FGV na mão. Ela conhece a OAB, ela dá as questões, tá? Nos 9 cursos de constitucional que eu fiz até hoje, só 2 pessoas não passaram de primeira. E não passaram, uma delas porque era em EAD, eu não sei se acompanhou as aulas. Eu não sei se ele conseguiu acompanhar as aulas. E a outra, porque foi para Nova York, perdeu a metade das aulas, não conseguiu também acompanhar. Tá? Então, também não me baseio por isto, né? O que eu quero dizer é, sejam muito bem-vindos à casa, se precisarem da gente. A gente não faz simplesmente por fazer. A gente tem um vínculo com a FGV, a gente tem um vínculo com vocês. A gente sabe que vocês saem mal preparados da faculdade. Porque a gente foi mal preparados na faculdade. Hoje eu sou mestre em constitucional, eu odiava constitucional, porque eu não sabia nada em constitucional. Nunca soube. Saí da faculdade sem saber o que era poder constituinte originário, por que chamava originário e não derivado da faculdade. E aí eu disse, não pode ser, não posso estudar todas as outras leis sem saber o que a minha Constituição diz sobre todas elas e sobre todos os assuntos. E aí eu fui me especializar e fui. E hoje a coisa que eu mais adoro é o constitucional para lecionar. Então, sejam muito bem-vindos à casa. Desculpe, porque foi assim, organizado assim, de uma semana para cá, muito rápida a coisa. Então, a gente não pôde fazer o café que a gente sempre faz colonial, as coisas às vezes que a gente traz, os brindes. A gente às vezes faz um monte de coisa, sorteios, né? Mas isso tudo agora das segundas fases para frente, e vocês, se Deus quiser, só vão pegar uma segunda fase e acabou. E vão depois voltar em outros cursos mais legais, se quiserem, mas sem pressão, né? A gente vai estruturar daqui para frente com muito carinho, muita tranquilidade para vocês. O professor Paulo Marques, que é o dono do curso, ele trabalha há mais de 30 anos com público jurídico, ele é extremamente conceituado em todos os tribunais. Ele agradece a presença de vocês e mandou um recado para vocês. Qualidade, professora. E não foi eficiência que ele diz. Me esqueci a outra palavra que ele me disse. Qualidade e aprovação. Alguma coisa relacionada à eficiência. Não foi eficiência que ele disse, foi outra palavra que eu me esqueci. Ele mandou o recado e disse para vocês que vocês voltem. Voltem que vocês vão ser aprovados. Vão atingir os objetivos que vocês querem. Certo? Um beijo enorme a todos. Pessoal da EAD, beijo enorme. Amanhã a gente se vê na prova. Fui!